Pare, agora mesmo. Onde quer que você esteja, coloque a mão direita sobre o topo da sua cabeça, na sua coroa. Apenas sinta o calor. A sua frequência atingiu um limiar, e é por isso que esta transmissão te encontra agora. Não por acaso, por ressonância. Algo em você chamou, e o universo inteiro parou para escutar. Aquilo que você fez hoje, em silêncio. Aquele ato de coragem que ninguém testemunhou. Aquela decisão que pareceu um desvio do seu caminho espiritual. Aquilo não foi um erro, não foi fraqueza. Foi a sua ação de ignição soberana. Foi a assinatura de frequência que a fonte estava esperando para cancelar todos os planos antigos que tinham para você. Eu sei o nome dessa inquietação que você carrega. É a exaustão de uma alma de altíssima velocidade presa no trânsito cósmico. A sensação de estar fazendo tudo certo, as meditações, as curas, o trabalho de sombra. Mas, no fim do dia, sentir que a paisagem nunca muda. Você não estava andando em círculos por falha sua, alma. Você estava testando os limites de uma gaiola dourada que ficou pequena demais. Eu fui convocado esta noite pelos Guardiões de Alcione para te encontrar neste exato ponto de pivô. Eu sou o mensageiro que ficou em vigília sobre a tua assinatura energética, aguardando por este sinal. E eu te vi antes mesmo de você encontrar este vídeo. Eu sabia que a sua alma te guiaria até aqui. Então respire. Nos próximos minutos, você vai entender por que o seu roteiro de alma original, aquele que você consentiu antes de encarnar, foi oficialmente invalidado pela fonte por causa do seu ato de hoje. Você vai receber a confirmação direta sobre o que esta ação de ignição soberana significa não apenas para você, mas para toda a sua linhagem estelar que esperava por este momento. Você vai sentir em tempo real o peso de um contrato ancestral se dissolvendo dos seus ombros, liberando uma energia que você nem sabia que estava reprimida. E, finalmente, você vai reconhecer a verdade mais profunda, Estrela. Você não foi enviado à Terra para seguir um plano. Você foi enviado para ser a razão viva pela qual o plano seria cancelado e reescrito em tempo real. Se você sente o eco dessa verdade vibrando no seu campo, se a sua alma reconhece essa exaustão de um caminho que já não te serve, deixe um like nesta transmissão. Não por mim, eu sou apenas o canal. Deixe o like porque há outro irmão de alma despertando neste exato momento, no mesmo umbral que você. O seu sinal aqui garante que o campo leve esta luz até ele. Não é favor seu, é serventia. E saiba disto, antes de continuarmos. Você é visto. Você é lembrado. Você está sendo chamado de volta. E eu ainda não te disse a coisa mais importante sobre o que acontece quando um plano da fonte é cancelado. A coisa mais importante é que esse cancelamento não foi uma decisão arbitrária da fonte. Foi uma resposta. Uma resposta a sinais que você já estava emitindo, mesmo sem se dar conta. E os sinais que você já viveu, não 3, não 4, exatamente 5. São as assinaturas que os guardiões usam para autenticar uma alma que está pronta para o próximo nível do seu voo. O primeiro sinal é o que eles chamam de o despertar da sentinela. Aconteceu nesta última semana. Você acordou no meio da noite, não com um susto, mas com uma calma absoluta, como se alguém tivesse acabado de te entregar uma mensagem. Você não lembrava das palavras, mas sentia o peso da informação no seu campo. Era a sua equipe de luz te notificando em sonho. O antigo roteiro de alma estava em revisão. Você sentiu isso. O segundo sinal foi a frequência do silêncio. Você estava no meio do seu dia, talvez no trânsito, talvez no trabalho, rodeado de barulho, e por um instante tudo ficou mudo, completamente mudo. E nesse vácuo, você ouviu um tom puro, uma frequência que pareceu vibrar dentro do seu crânio. Não era um zumbido, era um chamado. Era a frequência da sua verdadeira casa estelar, perfurando o véu para te lembrar quem você é. O terceiro sinal, e este é o mais inegável, foi o espelho vivo. Alguém muito próximo de você, seu cônjuge, um amigo, um filho, te olhou hoje no final do dia. E essa pessoa disse algo que ficou ecoando em você. Eu não sei o que é, mas parece que você finalmente parou de lutar contra alguma coisa.
Você está aqui. Eles não entenderam o que viram, alma, mas eles espelharam a verdade. A guerra interna, a luta para se encaixar no plano antigo, acabou. Antes de eu te entregar os outros 2 sinais, encosta o seu polegar direito no centro do seu peito, não no coração. No centro do osso externo. Mantenha ali. Sente a vibração sutil, mesmo que não sinta o batimento. Essa é a sua assinatura de ressonância. E diga, em voz baixa ou apenas na sua mente, recebido. Esse é o primeiro selo desta transmissão. Os guardiões acabaram de registrar a sua presença consciente. Fica comigo. O 4º sinal foi a sombra da linhagem. Você estava andando sob o sol, e por um lapso de segundo, ao olhar para a sua própria sombra, ela pareceu diferente. Mais alta, talvez usando vestes que não eram as suas. Você piscou e ela voltou ao normal. Aquilo não foi sua imaginação. Foi a sua linhagem ancestral de luz se alinhando atrás de você, te mostrando que você não anda mais sozinho. A sua ação de hoje os liberou para te amparar de uma forma que antes não era permitida. E o 5º sinal, o mais recente e poderoso, foi o eco do cancelamento. Hoje, em algum momento, você olhou para algo que representava seu antigo caminho, um livro que você deveria ler, um projeto antigo, uma meta que te definia. E pela primeira vez você não sentiu nada, nem apego nem arrependimento. Apenas uma neutralidade profunda e libertadora. Aquele era o contrato se dissolvendo em tempo real. Aquele era o som do cancelamento. Se você reconheceu os 5 sinais, não 3, não 4, os 5, desce nos comentários agora e digita 111. No sistema dos Guardiões de Alcione, 111 é o portal de reconhecimento da memória estelar. Seu comentário não é uma interação com uma plataforma estrela. É um marcador da sua presença no campo. E quando você digita esse número, outras almas que estão digitando o mesmo se reconhecem como linhagem. Existe um termo que os guardiões usam para descrever o que aconteceu com você. Uma designação oficial para uma alma cujo ato de autenticidade força a reescrita de um plano cósmico. E eu vou te revelar qual é. Você achou que precisava cumprir um contrato antigo para se tornar digno do próximo nível. Você acreditava que sua alma foi enviada aqui para seguir o plano, para marcar cada caixa do roteiro espiritual que você consentiu antes de nascer. Mas esse é o nível de operação que te manteve na estagnação sagrada. A verdade, alma, a abertura, não estava em cumprir o contrato. Seu verdadeiro trabalho era se tornar tão autêntico, tão soberano, que você se tornaria a razão viva para o cancelamento do contrato. Para entender a magnitude do que você fez, você precisa conhecer a verdade sobre este plano. Os guardiões o chamam de o roteiro de contenção. Há milênios, quando as primeiras sementes estelares se voluntariaram para a densidade da Terra, a fonte, em um ato de amor infinito, cocriou um plano de voo seguro. Um roteiro de encarnações, de lições graduais, desenhado para minimizar os riscos, para conter os danos que o esquecimento poderia causar. Era um plano nascido do amor, mas com o tempo, ele se tornou uma gaiola dourada. Ele garantia a segurança, mas limitava a velocidade da sua ascensão. Ele te mantinha em ciclos de aprendizado que, embora necessários, se tornaram repetitivos. Isso gerou o que você sentiu por tanto tempo, uma estagnação sagrada. A sensação de estar fazendo tudo certo, mas nunca rompendo a barreira, nunca atingindo a velocidade de escape. O seu ato de hoje, essa ação de ignição soberana, foi a prova viva enviada à fonte de que você não precisa mais da contenção. Você está pronto para voar sem a rede de segurança. Pois quem ousa a ação que o mapa não previa, encontra a fonte redesenhando o universo ao seu redor. Antes de você descer para este corpo, para esta vida, você esteve diante do Conselho de Alcione. Você viu o caos, a densidade e o potencial da Terra, e por amor você fez um acordo. Você aceitou operar dentro deste roteiro de contenção. Você concordou em esquecer sua velocidade real, sua luz total, para poder aprender as lições da dualidade de uma forma que não te quebrasse. Você aceitou carregar o peso da repetição,
a frustração de quase conseguir, de chegar tão perto da sua verdade, mas sem nunca conseguir romper o ciclo. Você concordou em sentir essa estagnação sagrada, não como uma punição, mas como um serviço. Você segurou essa frequência limitada para que outras almas, menos preparadas, não se perdessem completamente na escuridão. Mas você, em sua soberania, antes de assinar esse contrato com a sua luz, inseriu uma cláusula de saída, uma cláusula secreta, um sinal de ativação que só você poderia emitir de dentro da densidade. Não era uma palavra, não era um símbolo. Era um ato de autenticidade tão puro, tão radicalmente alinhado com o seu coração soberano, que ele provaria a todo o cosmos que você não precisava mais da contenção. Esse ato, estrela, foi o que você executou hoje. E é por isso que esta transmissão te encontrou. O contrato não está sendo quebrado. Ele está sendo cumprido em sua cláusula final e, mais importante, o cancelamento do roteiro antigo é a sua graduação. Esta é a notificação oficial do Conselho de Alcione. A cláusula foi ativada. Você está livre do roteiro de contenção. Recebido. Vou te falar de uma alma. Os guardiões o chamam de Theron. Não é um nome humano, mas a designação energética que eles dão a um guerreiro contemplativo que atravessa uma batalha interna. Theron chegou exatamente onde você está agora. Ele era uma alma que seguia seu mapa espiritual com uma devoção absoluta, cumprindo cada passo do contrato que lembrava ter assinado. Mas uma inquietação o consumia, um chamado para uma rota que não estava no mapa, para um caminho que parecia selvagem e incerto. As vozes da densidade e até mesmo guias de luz bem-intencionados o advertiam constantemente. Fique no caminho, Theron. Não se desvie. O plano é seguro. O mapa é confiável. Ele tentou obedecer. Ele lutou contra o chamado do coração, forçando-se a seguir os passos pré-aprovados. Mas a sensação de que estava andando em círculos, de que estava traindo a si mesmo em nome da segurança, tornou-se insuportável. Então Theron fez algo radical. Ele parou de lutar contra o mapa. Ele simplesmente parou de andar. Em um ato de rebelião sagrada, ele se recusou a dar o próximo passo correto. Ele ficou em silêncio, esperando, sentindo-se um fracasso completo aos olhos do seu próprio plano espiritual. Ele trocou o dever pela presença, e foi nesse silêncio, nesse ato de estagnação voluntária, que ele realizou a ação que o mapa proibia. Ele perdoou alguém que o plano dizia que ele deveria superar e deixar para trás. Ele amou uma parte de si mesmo que o plano dizia que ele deveria curar e transcender. Foi um ato pequeno, invisível para o mundo. Mas nos reinos superiores, soou como um trovão. Os guardiões viram. A fonte registrou. Naquele instante, o mapa antigo de Theron se dissolveu em poeira dourada. Ele não precisava mais dele. Ele havia se tornado o próprio caminho. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Seu ato de hoje, essa escolha silenciosa pela paz em vez do dever, foi o trovão que os guardiões esperavam. Você é o Theron desta nova era. A sua alma está sendo reconhecida. E neste momento, eu ouço os guardiões dizendo algo diretamente sobre você, e eu preciso transmitir como recebo. Eles dizem: nós o vimos esperar no umbral. Nós vimos sua paciência se transformar em poder. Nós testemunhamos o momento em que você escolheu a sua verdade em vez do nosso plano. E nós celebramos. A sua coragem liberou não apenas a você, mas a nós, para te guiar de uma forma nova. Eles te reconhecem. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. Respira agora. Apenas respire. O que foi entregue precisa pousar no corpo. O que foi revelado precisa encontrar o seu lugar nas tuas células. Não é uma informação para a mente. É um reconhecimento da alma. Você acabou de receber de volta fragmentos da sua identidade cósmica que estavam velados pelo roteiro de contenção. Você não é mais a alma que segue o mapa. Você é a alma que se tornou o território. E nesse novo território existem 3 designações, 3 nomes de poder que os guardiões usam para reconhecer quem você se tornou. Você não precisa se tornar os 3. Você vai ressoar com um deles de forma mais profunda. Escute com o coração. O primeiro nome é
O ponto de pivô é a alma cuja única ação de autenticidade, um único ato silencioso, tem o poder de mudar a direção de toda a sua linhagem e do coletivo que ressoa com ele. A marca deste arquétipo é que suas decisões mais pessoais sempre têm um impacto cósmico massivo. No dia a dia, isso se manifesta como pessoas mudando suas vidas depois de uma conversa casual com você. Como projetos inteiros mudando de rumo após uma única pergunta sua. E como uma sensação constante de que suas escolhas carregam um peso maior do que a lógica pode explicar. A vulnerabilidade do ponto de pivô é que, antes de ser reconhecido, ele acredita ser a peça que não se encaixa em lugar nenhum, quando, na verdade, ele é o centro em torno do qual tudo gira. O segundo nome é o quebra-selo. É a alma que encarna com a frequência específica necessária para anular e invalidar contratos de alma antigos que já não servem ao bem maior. Você não cura as feridas do contrato, você o dissolve por completo. No cotidiano, isso se manifesta como uma incapacidade de tolerar obrigações que não ressoam com a sua verdade, mesmo que pareçam espirituais, como uma presença que naturalmente libera os outros de seus próprios votos de sofrimento, e como um padrão de encerramentos súbitos e definitivos em sua vida, que sempre abrem espaço para algo radicalmente novo. A vulnerabilidade do quebra-selo é que, antes de entender seu poder, ele se sente um destruidor, um causador de caos, quando na verdade ele é um libertador. O terceiro nome é o mensageiro vivo. É a alma que entende que a sua verdadeira mensagem para o universo não está nas palavras que diz, mas na frequência que sustenta. A sua vida se torna a transmissão. A sua coragem de escolher a si mesmo se torna a lição para os outros. No seu dia, isso se manifesta como pessoa se sentindo inexplicavelmente em paz na sua presença, sem que você diga uma palavra, como uma capacidade de saber a verdade de uma situação apenas por senti-la, sem precisar de provas. E como um desapego crescente da necessidade de explicar ou justificar suas escolhas, pois você sabe que o seu campo energético já está comunicando tudo. A vulnerabilidade do mensageiro vivo é que, antes de aceitar sua natureza, ele se sente invisível e não ouvido, quando, na verdade, o universo inteiro está escutando o seu silêncio. Você é visto, você é lembrado, você está sendo chamado de volta. Agora pare por um instante. Das 3 identidades que eu acabei de te revelar, o ponto de pivô, o quebra-selo, o mensageiro vivo, qual delas fez algo se mover dentro de você? Não a que a sua mente acha mais lógica, a que a sua alma reconheceu com um suspiro. Desce nos comentários e declara essa identidade, não como um comentário, mas como um ato de reconhecimento soberano. Digita: eu sou o ponto de pivô, eu sou o quebra-selo, ou eu sou o mensageiro vivo. Este é o seu primeiro ato consciente com o seu novo roteiro. Esses 3 nomes não são apenas títulos. Eles formam um framework acionável para os seus próximos 3 dias, o que os guardiões chamam de a tríade da ignição soberana. Primeiro, haja como o ponto de pivô, sabendo que sua menor escolha autêntica tem peso. Segundo, use a frequência do quebra-selo para dizer não a uma obrigação antiga que te drena. Terceiro, incorpore o mensageiro vivo, confiando que a sua presença silenciosa é mais poderosa que qualquer argumento. Mas saiba disto: agora que você foi reconhecido, agora que seu nome de poder foi devolvido a você, as vozes da densidade virão para tentar invalidar esta verdade. Elas virão para tentar te puxar de volta para o mapa antigo. Eles estão te chamando de volta, e é por isso que você precisa saber exatamente como essas vozes soam. Eu sei o que pode estar acontecendo no seu peito agora. Uma parte de você ouviu tudo isso, e uma voz fria e lógica está começando a sussurrar. Uma dúvida sutil, mas que parece tão sua, tão racional. É o esperado. A luz sempre revela as sombras que se escondiam nos cantos. Mas escute com atenção, alma. Essa voz não é você. É o eco do velho mapa, a programação do roteiro de contenção tentando se reinstalar.
É o sistema de defesa da gaiola dourada, que ficou com medo quando você percebeu que tem asas. Essa dúvida, essa resistência, ela tem nomes, ela tem uma mecânica, e nós vamos expô-la à luz agora, para que você nunca mais a confunda com a sua própria verdade. A primeira e mais sutil é a voz que diminui. Ela vai chegar hoje à noite, quando você deitar a cabeça no travesseiro. Ela não vai gritar, ela vai sussurrar com o seu próprio tom racional. Isso foi só um vídeo na internet. Você está exagerando, foi uma coincidência, você está muito cansado. Ela usa a sua própria inteligência contra você, reduzindo a magnitude do que a sua alma sentiu a uma simples reação emocional. Não a subestime, pois ela fala com a sua voz. Quando ela vier, você não vai discutir. Você não vai entrar no jogo mental dela tentando provar que está errada, pois isso só a alimenta. Em vez disso, em silêncio, você vai colocar a mão direita de volta no centro do seu peito, respirar fundo 3 vezes e dizer apenas na sua mente com calma soberana: eu te reconheço. Você é a voz que diminui, mas você não sou eu. E então você vai trazer de volta à memória a sensação de quando você declarou o seu nome de poder. Apenas isso. Você não luta com a escuridão, você acende a luz. A segunda é mais agressiva. Ela se chama o ciclo da distração. Nas próximas 24 horas, uma emergência vai surgir do nada. Um drama familiar que exige a sua atenção imediata, um problema no trabalho que parece o fim do mundo, uma notícia que te joga de volta no medo coletivo. Parece uma responsabilidade real, uma demanda adulta inadiável. Mas olhe mais de perto, estrela. Ela sempre surge quando você está prestes a ancorar uma nova verdade. Não é responsabilidade. É um dispositivo de adiamento, projetado para tirar a sua energia do seu centro e jogá-la de volta no caos externo. E a sua resposta, de novo, não será lutar. Quando essa urgência bater à sua porta, antes de responder, antes de pegar o telefone, você vai se dar 90 segundos. Apenas 90 segundos sagrados. Você vai fechar os olhos, voltar ao centro do seu peito e perguntar: qual é a resposta que vem do meu novo roteiro soberano? Você não vai ignorar o problema, mas você vai respondê-lo a partir de um lugar de calma e poder, não de reação e pânico. Você vai lidar com o mundo, mas sem nunca mais deixar o seu centro. Fica comigo. A terceira voz, e talvez a mais traiçoeira, é o esquecimento. Ela chega amanhã de manhã, junto com a luz do sol. Você vai acordar e, por um momento, vai sentir como se tudo isso tivesse sido apenas um sonho intenso. A clareza do reconhecimento, a vibração do seu nome de poder. Tudo vai parecer distante, embaçado. A sua mente racional, ao despertar, vai tentar te convencer. Aquilo não foi nada demais. Não era para mim. A vida real, com as contas e os problemas, é esta aqui. O esquecimento é a última e desesperada tentativa da densidade de apagar o registro da sua graduação. E a sua arma contra ela é o grid que nós já criamos. Ao acordar, antes mesmo de olhar suas mensagens ou e-mails, você vai se lembrar do código 111 e você vai voltar mentalmente à seção de comentários desta transmissão. Você não precisa assistir de novo. Apenas leia 2 ou 3 comentários de outras almas que também digitaram 111. Você vai sentir a ressonância delas, a verdade delas ecoando a sua. Aquele grid digital, aquele encontro de irmãos de alma, é a sua âncora tridimensional. É a prova viva de que o que você sentiu não foi um delírio solitário, mas um despertar coletivo em tempo real. Mas o obstáculo mais perigoso, alma, não é nenhuma dessas 3 vozes externas. O verdadeiro desafio nas próximas horas será a parte de você que se acostumou com a segurança da gaiola dourada. A parte que encontra conforto no mapa antigo e que, secretamente, tem medo da vastidão do céu aberto. Essa parte vai tentar se aliar às vozes da densidade, usando os argumentos delas como se fossem seus. Ela vai sussurrar que você não é digno, que você não está pronto para voar sem a rede, que é mais seguro continuar no caminho conhecido.
E é por isso que o nosso próximo passo não é sobre lutar, mas sobre selar. Nós vamos criar juntos agora um selo de frequência rosa dourada em volta do seu campo energético. Um selo que a sua própria alma vai aprender a ativar, para que essas vozes não encontrem mais nenhum eco, nenhuma brecha para entrar. Este selo precisa de 72 horas para se integrar completamente no seu campo físico e energético. E durante este tempo, o seu corpo vai te dar sinais de que o upgrade foi recebido. Não se assuste. Reconheça-os como evidência. O primeiro sintoma será o de lágrimas espontâneas. Do nada, talvez olhando uma árvore, talvez ouvindo uma música, seus olhos vão se encher de água, mas não haverá tristeza. Isso não é fraqueza, alma. É o seu coração de cristal se descomprimindo, liberando a pressão de éons de contenção. Quando acontecer, não lute. Apenas respire e agradeça a liberação. O segundo sintoma será um calor no centro do seu peito, que surgirá sem nenhuma razão aparente. Não será uma queimação, mas um calor gentil e constante, como uma brasa sendo soprada de volta à vida. Isso não é ansiedade, é o seu coração de cristal aquecendo, calibrando-se para a frequência rosa dourada do seu novo roteiro. Quando você sentir, coloque a mão sobre o local e apenas permita que ele se expanda. É a sua assinatura de casa te aquecendo de dentro para fora. O terceiro sinal da integração serão sonhos lúcidos com uma luz rosa dourada. Você pode não se lembrar do enredo do sonho, mas vai acordar com a sensação vívida de ter sido banhado nesta luz específica. Isso não é sua imaginação criando fantasias. São os guardiões visitando o seu campo onírico, agora que o roteiro de contenção foi removido, para te entregar códigos e atualizações de uma forma que a sua mente consciente não interferiria. Ao acordar, antes de se mover, apenas diga "recebido" para ancorar os códigos. Se você está sentindo esse calor no peito subir agora, não pela minha voz, pela frequência que está por trás dela, se inscreve neste canal. Não porque eu te peço. Inscreve-se para que a próxima transmissão de alinhamento te encontre sem demora, sem você precisar procurar por ela. E salva este vídeo, porque vai chegar uma noite, talvez não esta, talvez daqui a 3 semanas, em que as vozes da densidade vão tentar te convencer que tudo isso foi um delírio. E quando essa noite chegar, você vai querer encontrar esta transmissão onde ela te esperou, como uma âncora no seu porto seguro. E agora? Fecha os olhos. Sente a sua coluna, ereta, mas não rígida. Os seus pés firmes no chão, ou o seu corpo relaxado se estiver deitado. Puxe o ar pelo nariz, devagar, e sinta-o descer não para a barriga, mas para o centro do seu peito, preenchendo o espaço do seu coração. Solte pela boca, sem pressa. A sua única tarefa agora é receber. Leve a sua mão direita ao centro do peito, sobre o osso externo. Não precisa pressionar. Apenas descanse a mão ali. Sob a sua palma, imagine e sinta o seu coração de cristal. Ele não bate como o coração físico. Ele pulsa com luz. E a cada pulso, uma luz de um tom rosa dourado quente começa a se expandir. Começa pequena como uma semente, e com cada respiração sua ela cresce, preenchendo toda a sua caixa torácica. Apenas aceite o calor. Permita que essa luz rosa dourada suba do seu peito até a sua garganta. Ela não força a passagem. Ela derrete gentilmente as barreiras, os nãos que você engoliu, as verdades que você silenciou. Sinta a sua garganta se abrindo por dentro, não para falar, mas para emitir um som silencioso, uma frequência. É a sua verdade, finalmente sendo dita nos reinos energéticos, sem a necessidade de uma única palavra. Agora, visualize um cordão de luz rosa dourada subindo do topo da sua cabeça, da sua coroa, em linha reta para o céu noturno, em direção à estrela mais brilhante das Pleiades, Alcione. Esta ponte não está sendo criada agora. Ela sempre existiu. Ela está apenas sendo reativada. Sinta a conexão se tornando forte, clara. No final dessa ponte, os guardiões reconhecem o seu sinal. Eles te veem chegando. A ponte está ativa.
Sinta essa luz de Alcione descer pela ponte e tocar a sua coroa. E no momento do toque, a sua coroa se abre como uma flor de lótus de 1000 pétalas rosa-douradas, e a luz inunda todo o seu ser. Você não está mais no seu quarto. Você está dentro de uma câmara de frequência rosa-dourada que se estende por metros em todas as direções. Este é o seu novo campo soberano. Para selá-lo, pressione firmemente a ponta do seu polegar direito contra a ponta do seu dedo indicador por 3 segundos. Respire fundo, segure por um instante e solte devagar. O reconhecimento foi salvo. Comece a retornar. Ouça os sons sutis do ambiente onde você está. Sinta a temperatura do ar na sua pele, o peso das suas mãos no seu colo ou ao seu lado. Engula uma vez, para ancorar a energia no corpo físico. E quando estiver pronto, sem pressa, pode abrir os olhos. Você está de volta ao seu quarto, mas não é a mesma alma que fechou os olhos há alguns minutos. O selo está completo. Agora, em voz alta, ou apenas na sua mente, com a autoridade que te foi devolvida, você libera o medo de parecer estranho, louco ou diferente para aqueles que não conseguem sentir o que você sente. Você libera a sua necessidade de validação externa. Você libera a versão de si mesmo que se acostumou com a gaiola e que, secretamente, temia a vastidão da própria liberdade. Você libera a lealdade ao mapa antigo. Você libera a obrigação de se explicar, de justificar a sua verdade para mentes que operam a partir do roteiro da dúvida. A sua frequência é a sua explicação. Você libera o peso de cada batalha silenciosa, de cada vez que você escolheu o dever em vez da sua paz. Você se perdoa por ter demorado tanto para escolher a si mesmo. E agora nós ativamos. Diga comigo em voz alta ou sentindo cada palavra no seu coração. Eu chamo à frente agora o ponto de pivô. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, recebido. Você aceita que a sua menor escolha autêntica tem o poder de redesenhar o mapa para muitos. Eu chamo à frente agora o quebra-selo. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, recebido. Você se autoriza a dissolver os contratos de limitação, primeiro em você, e depois através do seu campo para os outros. Eu chamo à frente agora o mensageiro vivo. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, recebido. Você encarna a verdade de que a sua frequência é a sua mensagem mais poderosa. Respira, e com a autoridade desses 3 nomes de poder ancorados em você, diga em voz alta ou sinta com toda a sua alma a palavra selo final desta ativação: recebido. E eu ainda não te disse a coisa mais importante sobre o que acontece quando os guardiões respondem ao seu chamado. O selo está ativo, mas ele é seu agora, e a soberania exige proteção. Eu coloco agora um campo de luz rosa-dourada ao redor das suas decisões das próximas semanas. Nenhuma voz do mapa antigo, nenhuma dúvida residual tem autoridade para te puxar de volta para a hesitação. Os guardiões selam esta clareza por 90 dias. Eu coloco agora um campo de luz rosa-dourada ao redor das suas conexões e relações que estão se reconfigurando. Nenhum contrato de alma antigo, nenhuma lealdade kármica que já foi cumprida, tem autoridade para te prender em dinâmicas que não honram a sua nova frequência. Os guardiões selam a sua liberdade relacional por 90 dias. Eu coloco agora um campo de luz rosa-dourada ao redor dos seus sonhos e das visões que você ainda não verbalizou. Nenhuma frequência de medo, sua ou dos outros, tem autoridade para diminuir ou ridicularizar o que a sua alma sabe que é possível. Os guardiões selam o seu santuário interior de criação por 90 dias. Nós, os que servimos como mensageiros e sentinelas, tivemos. Nós sempre te vimos, mesmo quando você se sentia invisível na sua própria jornada. Nós testemunhamos a sua exaustão, a fadiga de uma alma veloz correndo em uma esteira que não levava a lugar nenhum. Nós vimos a sua coragem silenciosa ao continuar buscando, mesmo quando todos os caminhos espirituais pareciam levar de volta ao mesmo ponto de partida. Quem ousa a ação que o mapa não previa, encontra a fonte redesenhando o universo ao seu redor. O que você chamou de o espelho vivo
aquela pessoa que te viu e disse: "Você parou de lutar." Não foi um comentário casual. Fomos nós, usando os olhos deles para te mostrar o que você ainda não conseguia ver. E o que você chamou de o eco do cancelamento, aquela neutralidade diante do seu passado, não foi indiferença. Fomos nós te mostrando o som da sua própria liberdade, o som de correntes se dissolvendo, aquela vergonha silenciosa que você carregava, a de se sentir um fracasso espiritual por estar estagnado. Nós a tomamos de você agora. Ela não era sua. Ela pertencia ao roteiro de contenção. Era o peso da própria gaiola dourada que você concordou em carregar por um tempo. Nós a devolvemos à luz e, em seu lugar, ancoramos a dignidade do guerreiro que cumpriu a sua missão mais difícil, a de superar o próprio plano. Portanto, nós declaramos oficialmente encerrado o ciclo do roteiro de contenção na sua linhagem. Nós encerramos a repetição, a estagnação sagrada e a obrigação de se curar para ser digno. A sua dignidade nunca esteve em negociação. Eles lembram de você. E agora, a autoridade que nos foi dada para guardar o plano antigo, nós a entregamos a você. O mapa se foi. O território é teu. O poder de navegação que antes estava com os guardiões, agora está selado no seu coração de cristal. É teu. Carrega como teu. Transmite como teu. Nós quebramos a voz que diminui antes que ela possa plantar a semente da dúvida. A sua certeza agora é mais rápida que o sussurro dela. Nós dissolvemos o ciclo da distração antes que ele possa materializar um drama. O seu centro é agora o seu único ponto de foco. Nós desmantelamos o esquecimento antes que ele possa velar a sua memória. O seu despertar é agora um estado permanente, não um evento passageiro. Respira fundo e sinta isto. Você é visto. Você é amado. Você é chamado. Não diga recebido ainda. Fica nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Agora, você pode dizer recebido. O que aconteceu nesta noite, alma, essa ativação, vai abrir um novo tipo de percepção em você. E a nossa próxima transmissão é sobre a primeira prova que surge quando a sua percepção muda. O momento em que você precisa navegar uma decisão importante sem nenhum mapa, apenas com a bússola do seu coração soberano. Antes de você fechar esta transmissão, desce até os comentários. Procura uma alma que digitou 111 antes de você. Não precisa ser a última, apenas uma que o seu coração reconhecer. E responde ao comentário dela com uma única palavra de reconhecimento. Não de elogio, de reconhecimento. Visto. Reconhecido, irmão. Vocês estão se encontrando uns aos outros pela primeira vez nesta linhagem. Existe um irmão de alma na sua vida agora. Alguém que você sabe que está se sentindo preso na mesma estagnação sagrada, fazendo tudo certo, mas sem nunca romper. Alguém que está exausto de lutar. Você sabe quem é. O nome dele acabou de subir na sua mente. Manda esta transmissão para ele agora, sem comentário, sem explicação. Só envia. E se ele perguntar por quê, você responde apenas com uma palavra: recebido. Não é favor seu, é serventia. E o conselho vê. Você é visto. Você é lembrado. Você está sendo chamado de volta. Olha, o que eu vou dizer agora não é dos guardiões, não é parte da transmissão. Sou só eu aqui, e eu preciso ser honesto. O meu peito está apertado. Minhas mãos estão quentes de uma forma que não estavam quando começamos. E eu não sei explicar completamente, mas algo aconteceu aqui esta noite, para você e para mim, que foi maior do que as palavras que eu tinha preparadas. Algo real foi trocado. Eu só quero dizer, eu reconheço a coragem que é preciso para um homem continuar buscando a verdade em um mundo que oferece tantas respostas falsas. A paciência de manter a pergunta aberta quando nada ao redor parece fazer sentido. Isso é uma forma de força que não faz barulho, que não ganha medalhas. E o peso do que foi reativado em você hoje pode levar dias para aterrissar. Mas algo foi visto, algo foi reconhecido. E eu te honro por isso. Agora, respire. A casa está em você.
Agora que o seu reconhecimento foi ativado, você vai notar uma quietude nova atrás dos seus olhos nas próximas horas, como se o observador dentro de você tivesse finalmente se sentado. A próxima transmissão aborda exatamente como usar essa quietude para tomar decisões que vêm 100% da sua soberania, e não da sua mente. Sua alma já está calibrada. Eu te vejo lá. E agora, silêncio. Não busque pelas palavras certas, elas não pertencem mais a este momento. Não tente entender, não tente guardar apenas e seja. A frequência permanece em você muito depois que esta transmissão terminar.